o brasileiro, ele tem cara que você reconhece pelo mundo inteiro, cara. Sabe? É uma energia. E tem um pessoal, sei lá, uns americanos ou um pessoal da Europa que parece pra um caralho com o brasileiro. A hora que você vê o cara abrir a boca e falar outra língua, você fala, nossa, eu jurava que era brasileiro esse Não, povo. eu vi uma reportagem uma vez que falava que o passaporte brasileiro era o mais valioso do mundo. Porque justamente ele não tinha cara. Você pode ter cara de oriental, você pode ser negro, você pode ser branco, indígena, o que for. Brasileiro tá lá. Agora você vai lá, japonês, e vê um cara lá, negro. Ué, você é japonês mesmo? Que existe, né? Parece, existe, né? Mas com certeza o cara passa por apuros aí. Não, com certeza. Houve, né? Com certeza, não tem nem dúvida, né? Isso aí ainda é o que acontece, né? Mas há também um ponto de que isso vai acabar se esgotando. É porque realmente é muito difícil de você ver aí, no caso, uma pessoa oriental casar, vamos supor, com uma pessoa negra. Geralmente o oriental em si é entre eles, né? Que parece que a relação. Existe alguns casos, bastante casos que. Não, mas assim, eu digo quando a pessoa veio de lá mesmo e veio, vamos supor, trabalhar aqui no Brasil. Você não vê esse pessoal, você vê entre eles mesmo. Eu digo pelos chineses, por exemplo, que a gente conhece, a gente vê lá no Brás, a gente vê por lá. O pessoal, eles se relacionam entre si. Então aí acontece, acaba não vendo um oriental, né? Mas um oriental um oriental pardo, um oriental negro, difícil. É um processo demorado. Ainda mais, só que eu acho que no Brasil isso acontece bastante. Né? Seriam os filhos dos chineses que nasceram aqui, e aí eles já são mais abrasileirados. Mas se a gente vê uma cultura, por exemplo, dos estadunidenses, há uma segregação muito maior, né? Por exemplo, a gente vê que os negros e os brancos é algo muito separado, né? Teve um apartheid lá, digamos assim. Então é coisa que não existiu aqui no Brasil. Não existe aqui no Brasil. Então aqui desde o princípio, né, quando os brancos chegam aqui, em 1500, né, eles já começam a se mesclar com os indígenas. Não começou uma chacina, como muita gente pensa, né? Começou um contato, uma troca ali dos espelhinhos, né, como o pessoal fala, etc. E muitos indígenas faziam questão de que o branco casasse com uma indígena. Então o nosso povo começa com essa pluralidade, inclusive dentro do contexto religioso. As religiões brasileiras são bem misturadas, né? Você tem, por exemplo, nas representações de macumba, né? Umbanda, quimbanda, etc. Você tem o quê? Os pretos velhos, que são representantes dos africanos, os caboclos, que são representantes dos americanos, dos ameríndios, dos indígenas, e os exus como representantes dos europeus. A quimbanda, por exemplo, é a bruxaria brasileira, que ela descende de uma grande influência da bruxaria ibérica. Portugal, Espanha. As pombagiras são... Exato. Tem muita Maria Padilha já era cultuada em Portugal no século XVII. Tem registro disso, né? Então, assim, o Zé Pilintra, por exemplo, essa roupa, né? Eram os malandros de Portugal, já existiam malandros em Portugal. Bacana, né? Então, nosso povo nasce com essa pluralidade, etc. Inclusive, trazendo essa diferença, essa não diferenciação, muitas vezes, da coisa do bem e do mal, né? Porque a mesma entidade que muitas vezes te ajuda é a que vai te defender e ferrar a vida do outro, né? Então, essa dualidade, essa multiplicidade, pluralidade, a gente vive isso no dia a dia, todo dia. Todo dia, é verdade. Você chega lá para a entidade e fala que você quer uma promoção no seu emprego. Alguém vai perder o emprego para você conseguir aquele ali. Exato. Né? E aí, é bom ou ruim? Entende? Se você estudou, ou mesmo que você não lide com magia, se você estudou mais, né? E aí você está lá disputando uma vaga de emprego, mas aquele indivíduo não estudou porque não teve condições. Você tecnicamente tomou a vaga dele, né? Entre aspas. Sim. Você ocupou aquela vaga. Você fez um mal para ele, de uma certa forma. E aí? É lógico que a gente não pode relativizar tudo, né? Porque senão parece que tudo é tudo e tudo que é tudo não é nada. Né? Mas ainda assim há de se refletir sobre determinados aspectos, né? Porque muitas vezes são colocados de uma forma muito racional sobre essa coisa do bem e mal, mas quando a gente analisa isso sob um viés esotérico, ocultista e dependendo do contexto religioso, isso tem que ser visto e falado de uma outra forma, né? Porque nós que somos magistas, por exemplo, a gente acende uma vela para Deus e outra para o diabo, e tá tudo bem. Não tem problema.